Olá, gente, tudo bem? Aqui é a pastora Gláucia. Estamos para mais uma aula da nossa disciplina Teologia Sistemática Cristologia, ok? Então vamos lá para a gente comentar alguns assuntos importantes. Alguns desses temas nós chegamos a mencionar, a tratar na aula presencial, mas estamos gravando para que vocês possam ter o registro desse conteúdo, ok? Então vamos lá, a gente vai fazer um vídeo pequeno, mas pegando todo esse material que vocês puderam, quem esteve presente, assistiu, quem não esteve não vai perder o conteúdo e quem esteve vai ter o material para poder consultar, afinal já estamos aí nos preparando também para nossa avaliação de fim de ano, tá ok? Bom, nessa aula nós queremos tratar sobre Jesus Cristo, o resgatador, o conteúdo da cruz e o Antigo Testamento. Então, Jesus Cristo ele é considerado também como o resgatador da humanidade, aquele que veio buscar o que estava perdido, o bom pastor, que dá a vida pela sua ovelha, que deixa as 99 e vem buscar aquela que se perdeu. Bom, nesse sentido, o elemento da cruz é fundamental, porque ela será o símbolo da entrega completa de Jesus, do seu sacrifício único, perfeito, agradável e suficiente, quando ele se entrega à morte e morte de cruz, como bem é destacado nas Escrituras. Então, esse conteúdo está absolutamente enraizado na teologia da redenção e, obviamente, esse conceito de redenção, de entrega, esse conceito sacrificial, esse conceito do derramamento do sangue para o perdão de pecados, ele é instituído no Antigo Testamento. Por isso, querer tratar do Novo Testamento de Jesus sem olhar no retrovisor o Antigo Testamento seria uma mensagem incompleta, porque nós encontramos os fundamentos da redenção, do perdão de pecados, do derramamento de sangue, essa instituição lá no Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, várias práticas vão servir de embasamento teológico para a manifestação de Jesus e a manifestação do plano de Deus para salvar a humanidade, para redimir e perdoar os seus pecados. Bom, no Antigo Testamento, o sacrifício acontecia no templo. Primeiro tivemos o período do tabernáculo, lá no Êxodo, depois a construção do templo com o rei Salomão, a transição de Davi e Salomão. Então, o templo de Jerusalém, ele era o centro da adoração e era onde se realizavam os sacrifícios. Os sacerdotes ofereciam, então, animais que seu sangue era derramado e ali, então, os pecados eram perdoados, simbolizando a necessidade contínua da purificação e da reconciliação com Deus. No Antigo Testamento, nós também encontramos um segundo elemento que vai mais tarde ser identificado em Jesus. Inclusive, no Apocalipse, ele também é chamado de Cordeiro de Deus. João Batista chamou Jesus de Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então, no Antigo Testamento, surge na Páscoa, na saída do povo hebreu para a terra prometida, essa figura do Cordeiro Pascal. Ele é conhecido assim, Cordeiro Pascal, onde eles passam o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas, trazendo proteção e livramento da morte. Então, esse Cordeiro Pascal é um dos principais símbolos do Antigo Testamento e ele é revisitado especialmente na Páscoa. Então, esse sangue do Cordeiro protege todas as famílias hebreias, protege e livra da morte todos os primogênitos hebreus. Enquanto o Cordeiro, então, ele se torna um símbolo de libertação e de salvação. Nós também vamos ver no livro de Isaías,
a figura do Messias sendo apresentada como o servo sofredor, aquele que carregaria as dores e o pecado do povo. Aquele servo é apresentado como alguém que sofre em nome dos outros e é ferido pelas transgressões dos outros. Então Jesus vai ser esse servo sofredor, como eu citei agora há pouco, obediente até a morte e morte de cruz. Esses conceitos que são estabelecidos no Antigo Testamento prefiguram o resultado de Jesus na cruz do Calvário. Então, ele ali é interpretado como a realização, o cumprimento dos símbolos e das profecias do Antigo Testamento. A morte de Jesus é vista como um desejo voluntário, ele se entregou. E é um sacrifício perfeito, tendo o poder de redimir e reconciliar toda a humanidade com Deus, inclusive e especialmente tendo em vista que ele é o Filho de Deus e ele não tinha pecado. É como aquele cordeiro perfeito, sem mancha e sem mácula. A visão é apresentada em várias passagens do Antigo Testamento. Então, no Novo Testamento, como eu já citei aqui, João Batista, em João 1,29, ele menciona: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos 5,8, ele vai citar: mas Deus prova o seu amor por nós, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Paulo então destaca o amor de Deus ao enviar Jesus para morrer por nós, enfatizando então a redenção que aconteceu por meio do sofrimento de Jesus, sua morte na cruz do Calvário. Hebreus 9:12 vai mencionar: com seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, de uma vez por todas, obtendo a eterna redenção. Então, essa carta aos Hebreus destaca Jesus como sendo o sumo sacerdote perfeito, aquele que teria a autoridade e a legitimidade de realizar o perdão da nação, o perdão da humanidade. Jesus, então, desejou em si mesmo alcançar esse lugar, dando a redenção eterna para a humanidade, a redenção eterna para todo aquele que nele crê. Porque, embora esteja disponível, essa redenção só é legitimada quando o ser humano dá esse passo de entrega e de aceitação, de adesão a esse novo, a inauguração desse novo tempo de salvação. Ok? Então, embora seja para toda a humanidade, não acontece automaticamente. Então, toda a humanidade não está salva de fato, mas toda a humanidade já tem disponível a salvação. Por isso nós pregamos o Evangelho, por isso nós oramos para que o Espírito Santo toque nos corações e que as pessoas se convertam. Então, o sofrimento da cruz é a expressão máxima do amor de Deus, e o meio pela qual a humanidade é reconciliada e resgatada para ele. A crença no alcançar de Jesus na cruz é fundamental para a fé cristã. Tem profunda espiritualidade na compreensão da salvação e da relação com Deus. Então, ninguém pode se salvar por outra pessoa. Ninguém pode salvar a outra pessoa, crer no seu lugar, mas é uma atitude pessoal. Cada um precisa compreender a urgência de se salvar, de ser salvo, e compreender que Jesus é o único mediador, é o único caminho, é o único Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, não há como compreender a história da redenção sem compreender o Antigo Testamento, né? Porque no Antigo Testamento o Senhor vai deixar todas essas pistas nos símbolos e nas profecias, e dos fatos históricos também, por que não dizer assim, da redenção que viria plena no seu Filho Jesus Cristo Salvador, tá bom?
Então, nesse ponto aqui, que nós tratamos sobre a redenção, a cruz, o sacrifício de Jesus. Lembrando, mais uma vez, que Jesus ele é crucificado exatamente na mesma região onde Abraão sacrificaria seu filho Isaque, né? Então, quando Deus pede Isaque, Abraão vai ao monte, leva seu filho, e o filho pergunta: pai, onde é que está o cordeiro? E Abraão responde, Abrão na época, né? Deus providenciará, Deus proverá. Deus providenciará para si o cordeiro. E realmente, de fato, quando Abraão está prestes a consumar o fato do sacrifício do seu filho, e o livro de Hebreus depois vai dizer que Abraão até cria que, se necessário, Deus o ressuscitaria, porque Isaque era uma promessa de Deus na vida de Abraão e Sara. E aí, então, o anjo fala: não faça mal a ele, não precisa fazer esse sacrifício. Então, milênios depois, séculos depois, o Senhor Deus vai fazer sim esse sacrifício no mesmo lugar onde Isaque seria sacrificado. Deus entrega o seu filho único, perfeito, sem pecado, para a redenção da humanidade. Ok? Então é importante examinarmos o Antigo Testamento com esse olhar também das pistas e símbolos que Deus já deixou na história, sinalizando que haveria um tempo onde a revelação plena de Jesus, da salvação em Jesus Cristo, seria trazida à humanidade. O povo que andava em trevas veria finalmente a grande luz de Deus para a salvação. Ok? Um outro ponto que eu quero tocar com vocês aqui também é sobre o poder da ressurreição. Então, sem a ressurreição, o apóstolo Paulo vai dizer, é vã a nossa fé. Então, Jesus não foi só um profeta, ou um grande mestre, ou um grande líder, mas ele, a eficácia da sua salvação é que ele ressuscitou. Então, compreendam, irmãos, ele ressuscitou e o Espírito de Cristo habita em nós, que é o Espírito Santo, que nos é dado quando nós aceitamos a Jesus. Ele é o penhor, ele é a garantia de que nós somos do Senhor Jesus Cristo, de que ele habita em nós. O mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus é o Espírito que habita em nós. Por isso, nós temos a fé e a esperança da ressurreição, porque é o mesmo Espírito que habitava em Jesus, o mesmo Espírito Santo que estava sobre ele, é que está dentro de nós. Então, por isso, o crente, a pessoa quando se converte a Cristo Jesus, não precisa mais temer a morte, não precisa temer o inferno, o lago de fogo. Por quê? Porque o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, o Espírito que ressuscitou a Jesus está em nós. É a mesma força, é o mesmo poder. Então, nós temos a garantia que também ressuscitaremos, que também teremos a vida eterna, tá bom? Então, o evento da ressurreição de Jesus é uma das coisas mais importantes, centrais da nossa fé, da fé cristã. É uma demonstração do poder divino sobre a morte. Vários versículos que falam isso, né? Ó morte, onde está o teu poder? Onde estão os teus aguilhões, né? Jesus tomou a chave da morte, tomou a chave do inferno. Então, ele venceu a morte. E quando Jesus ressuscita, ele ratifica, ele confirma de que tudo que ele falou era real, de que o reino dos céus é real, de que ele é o Filho de Deus e isso é real. Então, a ressurreição confirmou o poder de Jesus, o poder que estava sobre ele, o poder salvador e o poder de senhorio, de ser Senhor, Salvador e Senhor que estava sobre ele. Então, para que não houvesse nenhum tipo de dúvida, a ressurreição confirma todo o discurso, todos os sinais, todas as maravilhas, todos os ensinamentos que Jesus deixou, todo o cumprimento profético que havia sobre ele. Então, nós vamos destacar aqui alguns pontos
importantes sobre o poder da ressurreição. Primeiro, o mais óbvio, né? O poder sobre a morte. A ressurreição de Jesus é vista como uma vitória triunfante sobre a morte. A ressurreição mostrou que ele tinha poder sobre o maior adversário que o ser humano tem, um adversário invencível, que é a morte. A pessoa pode ser de qualquer cultura, de qualquer país, qualquer posição social, tendo dinheiro ou não, todos passarão pela morte. Então, quando ele ressuscita, ele vence o adversário mais poderoso do ser humano, o adversário que é trazido como consequência do pecado original de Adão e Eva. A palavra vai nos dizer que o salário do pecado é a morte. Porque morremos? Porque pecamos, porque somos pecadores. Quando ele vence a morte e ressuscita, ele está dizendo para os pecadores: eu tenho poder para perdoar, para te dar a vida eterna, para te ressuscitar também, longe dessa vida de pecado que você estava condenado à morte eterna. Então, ele tinha o poder sobre a morte, e todos aqueles que crerem e que creem nele também podem ter a esperança da vida eterna. Um outro ponto importante sobre o poder da ressurreição é que é o cumprimento das Escrituras. Então, a ressurreição de Jesus foi vista primeiro pelas mulheres que foram ao túmulo, depois pelos discípulos, e isso tudo foi visto como cumprimento das profecias sobre o Messias no Antigo Testamento. O Salmo 16:10, por exemplo, é frequentemente citado como uma profecia que cumpre a ressurreição de Jesus. Houve também o testemunho dos apóstolos. Então, a ressurreição de Jesus, ela é atestada, ela é testemunhada várias vezes, de forma ocular. Os apóstolos e outros seguidores de Jesus vão afirmar tê-lo visto ressuscitado depois do terceiro dia. Eles estavam dispostos a dar a sua vida como testemunho dessa verdade. Então vejam, não era uma conversa para enganar os seus seguidores, porque ninguém colocaria em risco a sua vida, da sua família, os seus bens, as suas propriedades, se fosse só uma história especulativa. De fato, eles haviam visto, estado, ouvido, tocado em Jesus que ressuscitou. E a gente às vezes menciona, de forma pejorativa, negativa, o fato de Tomé ter duvidado e ter dito: eu só acredito se eu tocar, se eu ver. Mas isso foi muito importante ter acontecido, para que ninguém depois criasse a narrativa de que Jesus havia sido um fantasma que havia aparecido, uma alma penada que havia aparecido. Mas Tomé tocou em Jesus. Então ele ali, mais do que os outros, até testificou que Jesus estava de fato presente. Seu corpo estava presente, embora o seu corpo tivesse um poder, uma glória maior do que o da glória humana. Jesus, por exemplo, entra na casa com as portas fechadas. Jesus estava no caminho de Emaús, aquele texto maravilhoso que está em Lucas. Ele come com alguns seguidores, alguns chamados discípulos, não eram os 12 apóstolos, mas ele come com eles e depois ele some da presença deles e ele vai aparecer de novo lá em Jerusalém. Então ele revela que ele tinha um poder de locomoção, de atravessar a porta, diferente daquilo que o ser humano no corpo do seu pecado ainda tem. Nós não temos essa glória, esses poderes que Jesus demonstrou ter. Mas, de qualquer modo, o fato de Tomé ter tocado em Jesus também tirou uma série de especulações
que poderiam surgir dizendo que Jesus seria um fantasma. Tá? Então, até nisso, esse fato cooperou para, de uma forma robusta, ser uma prova da ressurreição de Jesus. Outra coisa é que esse ponto que eu vou citar agora foi uma confirmação da divindade de Jesus. Por quê? Porque ninguém ressuscita, ninguém tem poder para ressuscitar. Quando se morre, o defunto simplesmente espera a sua deteriorização e ele termina ali, ele volta ao pó, como diz a palavra, aguardando o seu tempo de juízo. Nós cremos desse modo, né? Outras religiões vão dar outras respostas, mas o defunto, ele não tem como reviver, como se levantar e reviver. Mas quando o anjo remove a pedra do sepulcro e as mulheres veem que não há mais o corpo de Jesus ali e o anjo lhe fala que ele ressuscitou, então, em um dos episódios, um dos evangelhos até narra Jesus diante delas, dizendo isso, ali fica atestado também o poder que Jesus tinha, que ele não era um homem comum, que ele não era simplesmente um profeta, ou ele não era simplesmente um mestre da lei e das escrituras. Ele de fato era o Filho de Deus encarnado, né? Deus encarnado entre nós. Então, ele se revela como Senhor da vida e da morte. Ele também revela, um outro ponto, o poder transformador. Assim como Jesus Cristo, ele ressurgiu dos mortos, ele tem o poder de transformar qualquer vida. Se ele combateu o maior adversário da humanidade, que é a morte, então sim, tudo fica pequeno diante dessa grandeza que foi a ressurreição. Então, o que pode ser uma doença, o que pode ser um problema, o que pode ser uma tempestade, uma ventania, o que pode ser, tudo isso, por maior que seja, se torna pequeno quando é atestado que ele ressuscitou, quando é atestada a sua ressurreição. Então, ali fica evidenciado que Jesus, sim, ele tem o poder de perdoar pecados, ele sim tem o poder de trazer esperança ao coração aflito, de trazer perdão, de trazer reconciliação com Deus, de trazer uma nova vida, de dar ao ser humano comunhão com ele, de preencher o vazio que muitas vezes assola a alma humana quando não tem ainda essa experiência desse encontro com Jesus. Então, a ressurreição, ela possibilita toda essa experiência divina, sobrenatural com Jesus, o ser humano com Jesus. E aí não importa o estado desse ser humano, Jesus é poderoso suficiente para transformar qualquer situação, qualquer pessoa. A ressurreição também revela uma fonte de esperança. A ressurreição, como base da esperança cristã, revela que os cristãos acreditam que assim como Jesus ressuscitou, eles também serão ressuscitados. Eles também terão a esperança da vida eterna. Eles também têm a esperança de que estarão no céu, caminharão nas ruas de ouro, verão o Senhor face a face, como diz o apóstolo Paulo. Então nós o conheceremos assim como ele nos conhece. Ele diz, hoje nós o conhecemos como um espelho embaçado, mas haverá um dia em que veremos o Senhor face a face. Então, por causa da ressurreição, nós podemos crer que também estamos salvos e também entraremos nos céus e reinaremos com ele para todo sempre. A ressurreição de Jesus é um evento fundamental na história do cristianismo, na história da vida após a morte. É uma reflexão central da teologia cristã.
é central na espiritualidade, na celebração litúrgica, nas comunidades cristãs pelo mundo inteiro. Inclusive o fato do domingo, de nós celebrarmos no domingo, é porque Jesus ressuscitou no domingo. E todas as vezes que nós celebramos no domingo, nós estamos celebrando, novamente a nossa fé, a nossa alegria da ressurreição de Jesus, o nosso fundamento na ressurreição de Jesus. Através da ressurreição de Jesus, os cristãos encontram o poder transformador de Deus, encontram a esperança na vida eterna, encontram a plena comunhão com Ele, encontram a razão de viver, encontram o seu propósito. Então a ressurreição é fundamental para os cristãos. Finalmente, o último ponto que eu quero destacar aqui com vocês é sobre o mistério da volta de Jesus. E nesse ponto nós não vamos nos aprofundar, porque vocês têm uma disciplina chamada escatologia, que vocês devem estar ou deverão ver muitas coisas sobre esse tema. Nós só queremos mencioná-lo aqui na Cristologia, só para dar uma visão completa, ou mais completa, da obra redentora de Jesus. Então, esse mistério da volta de Jesus. Então, o dia da volta de Jesus também é conhecido como a segunda vinda do Senhor. É um dos temas de maior interesse da comunidade cristã, um dos maiores mistérios da fé cristã. A Bíblia faz várias referências que Jesus voltará à Terra num momento futuro, dá algumas pistas desses sinais, fala sobre o princípio das dores, comparando uma mulher nos seus momentos que antecedem ao nascimento do bebê, quando ela começa de forma progressiva a ter as suas contrações, as suas dores de parto. E ele menciona esses vários sinais que acontecerão. Os detalhes específicos do tempo da volta de Jesus não é revelado a ninguém, nem aos anjos, segundo o próprio Senhor Jesus nos falou. Mas nós temos algumas passagens que falam sobre a vinda de Jesus. Então, por exemplo, Marcos, então só um detalhe também, há o arrebatamento e a segunda vinda, quando o Senhor vai reinar. Então, existem várias teorias que nós agora não vamos entrar nesse detalhamento, nós vamos falar de uma forma geral aqui, ok? Então, o texto de Mateus 24, 30 e 31 diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com forte clangor de trombetas, e estes reúnem os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Também vemos o livro de Atos 1:1, quando diz: esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, virá de modo como viste subir. Em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles dentre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. É óbvio que existem muitos textos bíblicos, nós não vamos nos deter a eles, tá? E nessas passagens bíblicas, Jesus advertiu que ninguém sabe o dia e nem a hora. A data exata é segredo que só o Pai tem a informação. A ênfase nas Escrituras é que os cristãos precisam estar preparados para esse evento iminente. Se preparando como? Vivendo em retidão, em vigilância, em esperança, em testemunho fiel,
prontos para encontrar com o Senhor Jesus no momento em que Ele nos chamar. Esse mistério da segunda vinda de Jesus tem sido objetivo de muitas interpretações, de muitas especulações ao longo da história do cristianismo, além das diferentes tradições e denominações cristãs, com as várias interpretações da sua natureza e do seu significado. Esse tema também é abordado mais detalhadamente quando você estuda escatologia, ok? Mas, independente das interpretações, a crença na volta de Jesus Cristo é um elemento essencial da fé cristã que nós não podemos ignorar. Os cristãos são chamados para viverem as suas vidas na antecipação e na preparação desse momento, como as 10 virgens. Você lembra? É necessário ter azeite reserva, porque a noite já está escura, mas o noivo vem e já será anunciado. Confiando nessa promessa de que ele cumprirá a sua palavra e receberá a consumação do reino de Deus. Então, esse mistério glorioso está ainda se cumprindo. E eu acho fantástico, sensacional, incrível, extraordinário. Nós que vivemos nesse período, estamos vendo com os nossos olhos os sinais da volta de Jesus. Então, que nenhum de nós esteja despreparado, mas que, como atalaias, nós possamos subir na torre e avisar a todas as pessoas para se prepararem, porque o noivo já estará conosco, nos chamando para as suas bodas, ok? Então, eu quero encerrar aqui a nossa aula de hoje, quando nós tratamos sobre o conteúdo da cruz, da redenção no Antigo Testamento e o cumprimento de Jesus, a sua ressurreição, o poder da ressurreição e o mistério da sua segunda vinda. Deus te abençoe. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.